Oi, gente linda, tudo bem? Pessoal, então, além de tudo aquilo que a prof já falou em sala e revisões que nós fizemos tudo, eu trago para vocês aqui uma revisão zona bem básica, tá? Básica porque, tendo a base, o resto vocês tiram de letra, né? Então, vamos lá. A nossa provinha é a apostila 1, o assunto é eletricidade e máquinas elétricas. Vamos embora? Vamos lá, deixa eu sair do meio. Tá. Gente, antes disso daqui, quero mostrar pra vocês, peraí. Aqui, ó. Tudo é composto por átomos. E todos os átomos estão descritos lá na tabela periódica. Se mais algum for descoberto, será colocado lá também, tá? Beleza. Todos os átomos, gente, eles têm a mesma estrutura. Então, eles são desse jeitinho aqui, ó. Dentro, na parte do núcleo do átomo, estão os prótons e os nêutrons. Na parte mais de fora, né? Desculpa, estão os elétrons, certo? Muito bem. Quando eu olho para essa figurinha aqui, o que eu posso perceber? Que os prótons são a parte positiva e está lá no meio, no núcleo do átomo, certo? O mesmo número de prótons deve ser o número de elétrons, certo? E os elétrons são a parte negativa que está por fora, olha só, certo? Nessa região externa do átomo é chamada de eletrosfera. Belezinha? Num átomo que tenha 10 prótons, terão 10 elétrons, certo? Agora vejam bem. O que faz o nêutron aqui no meio? Como o nome já fala, neutro, não tem carga elétrica. Não é nem positivo nem negativo. O próton é positivo, o elétron é negativo. Os nêutrons aqui no meio, eles fazem com que os prótons que estão aqui não fiquem se repelindo, certo? E também não fiquem atraindo os elétrons com tanta força, né? Que estão na eletrosfera ao redor. De boinha? Tranquilo. Se tiver dúvida, vocês podem me mandar um WhatsApp que a prof responde, tá? Muito bem. Agora, vamos ver as 3 formas de eletrização, de eu eletrizar algum corpo, certo? O que é eletrizar? É eu transferir alguns elétrons daqui para outro lugar, certo? Então, vamos ver aqui. 3 formas bem básicas que estão na sua apostilinha lá. Atrito, contato e indução, certo, gente? Então, o que acontece? Pela forma do atrito, então eu tenho 2 corpos inicialmente neutros e eu vou esfregar, quer dizer, atritar um no outro. Aquele que tiver mais, o material com maior capacidade de ceder elétrons, vai ceder para o outro material, certo? E aí, percebam bem, o mesmo número de elétrons que foi doado por um corpo é o mesmo número de elétrons que foi recebido pelo outro corpo. Percebam, um corpo que doou elétrons, ele fica com mais carga positiva do que negativa, certo? Porque ele estava, olha só, vou voltar à primeira imagem. Ele estava assim, neutro. Digamos que nesse átomo aqui, ó, ele doou um elétron. Esse aqui, ó, doou, certo? Eu falei que prótons e elétrons têm o mesmo número, né? Então, se dentro tem 3 prótons, fora tem 3 elétrons. Se esse átomo aqui doou esse elétron aqui, certo, gente? Ele ficou com carga positiva, porque agora eu tenho 3 positivos dentro, que o positivo não se mexe, e só tenho 2 negativos. Certo? Porque um foi doado. Então, foi transferido, né? Então, como tem mais positivo do que negativo, eu digo que o corpo que doou elétrons fica no final com carga positiva. Já, digamos que algum átomo de algum material tenha sido atritado com outro material. Esse outro material, então, a propriedade dele é mais para receber elétrons do que esse primeiro corpo ali, certo? Nesse caso, vamos pensar agora nesse mesmo exemplo aqui. Se esse exemplo aqui recebeu mais um elétron, vamos fingir que tem mais um eletrinho aqui, certo?
Veja bem, ele tinha 3 elétrons, recebeu mais um, agora tem 4 elétrons e dentro continuam 3 prótons. Então, quem recebe elétrons fica com carga negativa. De boas? Muito bem. Gente, olha que bonito. Olha que bonitinho. Ah, mas antes disso aqui, deixa eu voltar lá, peraí. Aqui. Isso, o atrito. O mesmo número de elétrons que foi doado é o número que foi recebido pelo outro corpo. Ponto final e deu, tá? Joia. Quando eu vejo a eletrização por contato, o que acontece? 2 esferas metálicas, porque tem maior facilidade de decorrerem os elétrons, certo? Numa esfera metálica, 2 esferas metálicas são colocadas em contato. Uma delas tem uma certa carga, então não está neutra, e a outra ou pode estar neutra ou ter uma carga diferente também, certo? O que importa é que uma não pode ser neutra, certo? Quando eu coloco em contato 2 esferas metálicas, por exemplo, a tendência é de que os elétrons entrem, que os dois, seja feita uma média entre todos os elétrons que estão aqui nesses 2 corpos, certo? Então, se um corpo tem carga 10 e o outro tem carga 20 coulombs, certo? Um corpo tem carga 10 coulombs, o outro tem carga 20 coulombs. Quando eu toco um no outro, acontece a eletrização por contato e aí é feita a média das 2 cargas. 10 mais 20 é 30. A média é dividido pelo número de corpos. Se são 2 corpos, dividido por 2. No fim do processo, os 2 têm o mesmo número da carga elétrica. Tem a mesma carga elétrica. Então, os 2 têm 15 coulombs, certo? Belezinha. E por indução, não existe o contato, né, gente? Por indução, então, eu preciso de um indutor, certo? Que é só aproximado de um outro objeto, que será o induzido. Para que esse objeto induzido consiga ter as cargas movimentadas, ele precisa estar aterrado, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, certo? Os elétrons não vão sair de um lugar e o resto vai para o ambiente, não. Para que aconteça a indução, é necessário que esteja aterrado para que os elétrons possam passar por ali também, ir para a Terra. Feito? Bem tranquilinho. Atrito, contato e indução. Muito bem. Vamos para a próxima. Já expliquei. Agora aqui, gente, essa figurinha, nós já estamos no próximo conteúdos, que eu não coloquei muito em ordem. Se for necessário voltar, nós voltamos. O que está acontecendo aqui? Nós temos o bonequinho Ohm, temos o bonequinho Ampere e temos o bonequinho Volt. Olha que bonito, né? O que acontece? O Ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Presta atenção. É a passagem ordenada dos elétrons por um condutor, certo? Beleza. Tensão, o volt, aqui ó, gente, é aquilo que empurra os elétrons, certo? Que faz com que eles fiquem trabalhando ali, funcionando, certo? Passando ordenadamente, muito bem. E a dona resistência é aquele material que dificulta em algum momento a passagem dos elétrons, certo? É a resistência ali, por exemplo, que incomoda os elétrons que estão dentro de um fiozinho bonitinho lá, para que esses elétrons se agitem de forma diferente e gerem calor. Gerar calor, que é o efeito Joule, certo? Quando queima o resistor, a gente fala errado, a gente fala resistência. Queimou a resistência da chuveiro ou a resistência da torneira elétrica. É esse equipamentinho aí que dificulta a passagem dos elétrons a ponto deles se agitarem de uma forma que vão gerar calor. Entenderam? Bem de boinha, né? Mas olha que bonito, eu achei muito bonitinho. Então, a resistência segurando a corrente elétrica, os amperes aqui, estão vendo? E a tensão empurrando. Viu que legal? Olha agora aqui, gente. Olha só. De novo a resistência, a corrente elétrica aqui, coitadinha, sofrendo pra caramba, né? E o volt, que é a tensão, empurrando.
Agora, olha só, gente. Eu falei de ohm, de ampere e volt. Porque vocês precisam saber as unidades de medida. Entenderam? Porque tem prova, tem questão que a gente não precisa colocar assim, ó. Em um fio de cobre passam 10 amperes. Se eu falar passam 10 amperes, o que você vai fazer? Como é que você vai identificar isso? Se passam 10 amperes, eu sei que a corrente elétrica é 10 amperes. Porque ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Entenderam? Bem de boinha, né? Então, corrente elétrica, ampere, certo? E o símbolo da corrente elétrica é o Izinho, tá? Energia, o símbolo é o E, beleza? Preste atenção. Energia, eu posso calcular. O que é energia? Potência vezes tempo, certo? Se a potência estiver em quilowatt, o tempo estará em hora. Precisa ser assim para calcular. Se a potência estiver em watt, o tempo precisa estar em segundo. Watt por segundo, nós dizemos que é joule, certo? De boinha, muito bem. Potência em watt. Cada 1000 watts é 1 quilowatt. Tranquilinho, né? Gente, sabe aquelas folhas da revisão que a gente passou para vocês desde a semana anterior? Ficamos 3 semanas fazendo aquilo. Aquilo é essencial, tá? Essencial. A resistência elétrica, o símbolo é o Rzão. E a unidade de medida no sistema internacional é o ohm, OHM. Ou aquela tipo ferradurinha, certo? Que é o ohm, que eu não achei aqui para desenhar. Mas é assim, ó, pra cá, uma subidinha e pra lá. Bem de boa, tá? Muito bem. Esqueci de falar que potência, o símbolo é o POT. É o P-O-T embaixo. POT, né? Beleza. Carga elétrica é o Qzão. A carga elétrica de um corpo é menos 2 coulombs. Entendeu? Carga é o Q. O Q é a carga elétrica e a unidade de medida é o coulomb. De boa? Muito bem. E a tensão é o volt. Presta atenção que a unidade, o símbolo da tensão não é o tesão. Não. O símbolo da tensão é o U. Tensão é o U, tá? Beleza. Gente, seguinte, aqui tem vocês têm um formulário bem grande, que eu sei que tem, né? E aí, aqui são 3 macetinhos, certo? Para que eu tenha aqui, eu possa descobrir a tensão, a resistência ou a corrente. Descubro um se eu tiver os outros 2. Aqui, ó, a carga elétrica, a corrente elétrica e o tempo. Quando eu estou trabalhando, presta atenção. Com carga elétrica, o tempo é em segundos. Entenderam? Corrente elétrica, carga elétrica, o tempo é em segundos, tá? Aqui eu posso descobrir a energia, a potência e o tempo, desde que eu tenha os outros 2. Por exemplo, assim, ó. Se eu quiser descobrir, se eu li um enunciado e nesse enunciado falou assim, ó. Calcule a tensão que foi submetida, uma corrente, uma situação onde a corrente é 10 amperes e a resistência é 3 ohms. Você vai calcular a tensão, certo? Eu quero a tensão. Se eu quero a tensão, é o U. Coloca a mão em cima do U. O que te sobra? R vezes I. Se eu quero calcular a resistência, coloca a mão em cima do R. O que te sobra? U sobre I. Entenderam? Se eu quero calcular a corrente, o que sobra? U sobre R. Olha que bonito, né? Se eu quiser calcular a carga, vou multiplicar a corrente pelo tempo. Presta atenção nesse tempo, gente. Tempo, quando eu trabalho com corrente em segundos, tá? Beleza. Se eu quiser calcular o tempo, tendo a corrente e a carga, coloca a mão em cima do T aqui, esconde o T, vai sobrar o quê? Q sobre I. Ai, que fácil, né? Ai, que fácil. Se eu quiser calcular a energia, potência vezes tempo. Quero calcular a potência, é energia sobre tempo. Vou dividir
tá? Nesse caso aqui, presta atenção. O que que tá pedindo? Presta atenção se a potência está em watt ou quilowatt, certo? Olha, o seu tempo está em segundos ou em horas. Eu tô dando muita dica. Preste atenção, tá? De boinha. Gente, quando a gente fala de ímã, são dois tipos. Existem os naturais e os artificiais. Essa questão de ímã tem naquelas folhinhas lá da revisão. Leia, estude por aquilo lá também, os testículos que tem lá, tá? Aqueles testículos lá, tá? Ímã natural é a magnetita, por exemplo, certo? O NiFe, que é o níquel, e o ferro que está no núcleo da Terra, é um ímã natural, certo? Eles não perdem a sua propriedade magnética, ou seja, eles não gastam. Ímã natural não gasta, tá, gente? Agora, os ímãs artificiais, aí é diferente. Existem várias formas de imantar um metal, certo? Nós vimos um vídeo que era, por exemplo, sobre você dar um choque, jogar uma carga elétrica muito grande, né? E esse pedaço de metal ali, ele virava um ímã, né? Detalhe, nem todo metal pode ser imantado, certo? Chumbo é um metal que não pode ser imantado, não vira ímã, o chumbo. O ferro sim, o níquel sim, tá? Bem tranquilinho. Uma coisa que estraga o ímã, que nós vimos também nos exercícios, lembram daquilo lá? É que se eu esquecer um ímã dentro de uma chaleira e ligar a chaleira, olha que situação, né? O ímã vai estragar. Perde a propriedade de magnetização, a propriedade magnética que ele tem. Perdeu. Se foi. Entenderam? Beleza. Muito bem. Aqui tá uma fotinha perdidinha, mas a resistência é tensão sobre I, por exemplo. Presta atenção, gente, que eu coloquei aqui, ó. U é a diferença de potencial, aquele DDP, ou tensão. É a mesma coisinha, tá? Mesma coisinha. Terminou. A prova tá bem facinho. Por isso aqui que eu falei agora, gente, vocês conseguem resolver todos os exercícios que estão lá na sua revisão. Refaça, tá bom, gente? Bem de boinha. Cuidado, cuidado quando você vai trabalhar energia, joule, quilowatt, hora, watt, segundo. Preste atenção, tá bom, meu amor? Tá? Se você precisar de alguma ajudinha, eu tô aqui, tá? Te amo!